Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times e do futebol brasileiro nos campeonatos que estão em curso. Domingão é Brasileirão 2019, 18ª rodada, faltando apenas uma para terminar o primeiro turno. E neste domingão tivemos um jogo pela manhã. Tivemos um clássico brasileiro entre Cruzeiro e Grêmio. E o Cruzeiro, no seu calvário, perde mais uma vez e perde em casa para o Grêmio. Cruzeiro 1, Grêmio 4. E é desse jogo que vamos falar agora. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Cruzeiro, que está pé da vida, só que o torcedor do Cruzeiro tem que dar uma analisada em geral, que talvez os jogadores, lógico, tenham alguma culpa, mas eles, na minha visão, eles são apenas o reflexo de um monte de coisa errada que se foi feita e que de algumas vezes a torcida fez vista grossa porque estava ganhando, a torcida sabia que estava acontecendo, mas como o Cruzeiro estava ganhando, tá tudo bem. Começou a perder, a torcida ficou contra. Mas boa parte da torcida que está contra hoje foi a favor um tempo atrás, porque mesmo com todas as sacanagens, todos os embrólios que a diretoria fez, mas estava ganhando. Então, tem que se analisar para ver se a culpa é tudo dos jogadores. E começar a colocar algum tipo de culpa em cima do Rogério Ceni, não tenho porquê, na minha visão, ainda. E o Grêmio, os torcedores do Grêmio que hoje colocam um pouquinho o Atlético Paranaense e o Inter, sejam os únicos times que possam falar em sintonia em relação ao time. Mas nenhum desses é mais do que o Grêmio, pelo tempo que o Renato Gaúcho tem no comando. Então, o time do Grêmio já passou por momentos bons, ruins, horríveis, maravilhosos, com esse esquema, com esse treinador, com esse técnico e com essa tática. Ou seja, todos os cantos, todas as opções que o Grêmio poderia atingir, o Grêmio já passou. Então o Renato sabe muito bem, os jogadores sabem muito bem o que se tem que fazer. Vai ganhar sempre? Não. Mas é um time que oscila dentro de uma normalidade. Não vai ganhar sempre. Não vai. Mas é um time que muito consciente das oscilações, não se apavora com as oscilações. Então, para você, meu amigo torcedor do Cruzeiro, do Grêmio, que já está se preparando sim para o jogo da semifinal, todo jogo do Campeonato Brasileiro para o Grêmio é uma preparação para a semifinal, opções que o Renato vai ter. Então peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, coloque o seu comentário, ative a notificação, não esquecendo, estamos no YouTube, Facebook e no Instagram. Então vamos lá, galera. Bom, primeiramente eu vou falar do âmbito do jogo, tá? Eu vou falar do jogo, principalmente em relação ao Cruzeiro, porque se eu for levar para um outro caminho, talvez eu seja um pouco grosso em relação ao Cruzeiro e talvez o meu pensamento me leve para dizer que o Cruzeiro dificilmente não vai ser rebaixado. Então eu não quero levar para um outro canto. Todo mundo sabe do que eu estou falando. Outro canto, a parte externa do que está acontecendo com o Cruzeiro. A parte externa não tem influência. Tem influência, sim. A parte externa tem total influência no que está acontecendo com o Cruzeiro. Se a parte externa tem total influência com o que está acontecendo com o Cruzeiro, a parte externa quer dizer o quê? Diretoria.
que está acontecendo com o Cruzeiro, culpa da diretoria. Ah, Magalhães, mas os jogadores envelheceram. O time do Cruzeiro é um time mais velho. Um time com a média muito alta. Um time que ficou atrasando salários. Um time que sabe que 70% dos jogadores do Cruzeiro hoje não vão ficar no que vem. Então o nego já está correndo atrás do empresário para tentar, ver se já arruma um clube aí para mim, que já tem jogador ali que sabe que não vai ficar. Então o ânimo muda. Então eu vou falar do Cruzeiro do jogo e do Grêmio também do jogo. Bom, placar, Cruzeiro 1, Grêmio 4. Incontestável. Cruzeiro teve chance de fazer? Teve. O Fred teve 2 chances de cabeça sensacionais que o Paulo Vitor, tio Roy, pegou. Tio Roy, o Paulo Vitor, goleiro do Grêmio, fez uma boa partida. Aí nego vai falar, tá vendo, Magalhães? Olha lá, o Paulo Vitor agarrou pra caramba. Mas ele vai fazer isso de vez em quando. Mas ele é nota 7. Mas de vez em quando ele vai chegar nota 8, nota 9. Mas ele é 7. Ele é nota 7. Mas vai ter picos de 8 e 9. Ele não é um jogador nota 8, 9, que de vez em quando tem algum erro e é nota 6, 7. Não, ele é nota 7. Que de vez em quando dá uns picos. E hoje ele foi muito bem. Hoje ele foi muito bem. Continuo falando. Para mim, o Grêmio teria que ter um goleiro mais nota 8, nota 9 de média. Minha visão. Mas hoje o Paulo Vitor foi bem. 4-1 Grêmio. Não tem o que contestar. A torcida do Cruzeiro não tem o que contestar. E um outro detalhe. Teve um lance na área do Cruzeiro que, na minha visão, foi pênalti. Exatamente igual o pênalti que deram pro Internacional contra o São Paulo. O cara na barreira, quando ele virou, a bola bateu na mão dele. O juiz foi lá e marcou pênalti. Olhou lá pelo VAR e marcou o pênalti. Foi exatamente a mesma coisa. O cara estava de lado, estava com o braço no corpo, mas ele virou de lado. Quando ele virou um pouquinho de lado, aumentou a sua parte do corpo. A bola bateu na mão dele. Então era para ter sido pênalti também. Foi 4-1, e eu vou ser bem sincero, meu amigo torcedor do Grêmio, do Cruzeiro. Lambo os beijos. Poderia ter sido mais. O Cruzeiro está passando por uma fase de total transformação. Total. A gente está falando de campo, tá? Esquece diretoria. Falando de campo. Sai de um treinador que tem um estilo, vai para um outro treinador com estilo bem diferente. Bem diferente. No momento onde os jogadores estão desanimados. Se você perguntar aos jogadores do Cruzeiro e fizer a seguinte proposta: olha só, Cruzeiro, reunir os jogadores, olha só, vocês não vão ser rebaixados. Vocês não vão ser rebaixados. Se vocês quiserem entrar de férias a partir de hoje, abandonar o Campeonato Brasileiro, vocês já podem, porque vocês não vão ser rebaixados. Te garanto que todos eles vão pedir férias. Ou pelo menos 80%. A impressão que eu estou tendo é que o time do Cruzeiro desgarrou. Não deu liga. A liga acabou. Por mais que tente colocar massa, se o estivesse fazendo um bolo, tentar colocar mais farinha de trigo, mas não dá. Desandou. Joga fora. Ver se pode recuperar alguma coisa ali e começar de novo. Só que não pode começar agora no Campeonato Brasileiro. Não tem como contratar. Só de contratar nego da Série B. Então tem que ir com o que tem. Vai com o que tem. E nitidamente os jogadores, muitos, estão desanimados. Você vê um time desanimado. Você vê um Thiago Neves que não está jogando absolutamente nada. Tá correndo, mas tá jogando absolutamente nada. Tu vê
um time pesado, querendo correr, mas sem saber direito para onde. Você vê o Grêmio jogando, o Grêmio já corre, já se posiciona por osmose, já vai no automático. O jogador já entra em campo, se ele fechar o olho, ele já sabe para onde ele vai sair no contra-ataque. Ele já de olho fechado, ele já sabe para onde ele tem que correr, porque faz aquilo há muito tempo. Então o corpo já age naturalmente. Por reflexo, os jogadores do Grêmio já vão, porque estão fazendo aquilo há muito tempo. O Cruzeiro não. O Cruzeiro, quando pega a bola, ele tem que ficar olhando o tempo inteiro para onde é que o cara está se posicionando, e tem alguns caras que não estão se posicionando direito, então você perde muito tempo. Então é a diferença tática muito grande. Tática que influencia a técnica. Aí o Grêmio sobrou. Rogério Ceni tirou o David ainda no primeiro tempo. O cara não veio jogando bem? Não veio. Mas para mim é um grande erro. Você pedir um jogador para cumprir uma função que o cara não é capaz de fazer, e na minha visão, você pegar atacante para marcar lateral, para mim é desperdiçar talento. E o Rogério faz isso. Minha opinião, eu não concordo. Não concordo. Porque aí você mata os jogadores. Igual ontem o jogo do Goiás. O Goiás tem um jogador chamado Michel, muito habilidoso. Mas o pobre do atacante tem que marcar lateral. Na hora que ele vai atacar, ele está cansado. Aí o treinador vai reclamar do cara? Porra, não pode. Você tem que priorizar a habilidade. Igual o Renato faz com o Cebolinha. Prioriza a habilidade para ele ter força para chegar à frente. Não ter força para marcar. Ué, se quiser um cara para marcar, não bota um atacante, bota um volante, pô. Ah não, bota um atacante para marcar. O cara não tem caguete para isso. Não fez uma boa partida do David? Não fez. Não fez. Até porque o lateral que estava ali é o Galhardo. O Galhardo é muito do fraco. Muito do fraco. E estava com um espaço, porque estava um erro de marcação, um erro de posicionamento. Não estou nem falando que de repente esse time do Cruzeiro já está boicotando o Rogério Ceni. Que nitidamente o Thiago Neves está começando a dar uma boicotada. E já deve ter uma turminha com ele. Porque o problema do Cruzeiro não era só o Mano, filho. Não era só o Mano Menezes. E não é só a diretoria. O elenco completamente rachado, filho. Deve ter ali no elenco do Cruzeiro uns 3 grupos. No mínimo. No mínimo. E um desses grupos eu tenho certeza, encabeçado pelo Thiago Neves. Porque o que ele falou do que ele falou no último jogo, diretamente para o Rogério Ceni, na boa. Se eu sou o treinador, neste jogo ele não estaria nem em campo. Não estaria nem em campo. Só que de repente não tem outro para botar. Minha visão. Então é um Cruzeiro completamente perdido. Completamente perdido. Mas que você vê no Cruzeiro uma outra filosofia de jogo. Você não vê um Cruzeiro... Não é muito fácil você pegar um time que está há 3 anos jogando atrás, sendo no contra-ataque, e de uma hora para outra você jogar o time, colocar o time para propor. Não é. Demora. E o Cruzeiro vai demorar. Mas você vê nitidamente um time mais para frente, querendo ficar com a bola. Só que isso não vai ser de hoje para amanhã. O Renato não conseguiu isso no Grêmio de hoje para amanhã. O treinador do Flamengo está conseguindo, mas ele chegou já em julho, já estamos em setembro, o time está entrosando. O Rogério tem o quê? Um mês. E outra, tá pegando um time que está completamente desanimado. É um time que está completamente... Eu não vou falar que o time do Cruzeiro está vendo o Campeonato Brasileiro como uma coisa muito pequena, porque eles tinham o nosso objetivo é a Copa do Brasil e Libertadores. O Campeonato Brasileiro é título de consolo. Não teve nada, ganho brasileiro. Aí ele não está na Copa do Brasil, não está na Libertadores e está lá embaixo no Campeonato Brasileiro, bate um desânimo total. Isso que é perigo. Falar isso é meio cruel, mas alguns jogadores podem estar pensando assim. Por que não? Muito soberbo, 2 anos ganhando tudo, pagando Copa do Brasil,
bateu desânimo, viu que o time não vai mais andar, desandou de vez, já está pensando já em 2020, aonde vai jogar. Então, o time do Cruzeiro tem uma nova filosofia, tem um outro ponto de vista de jogar, mas depende de tempo, depende de vontade dos jogadores, e isso para mim está complicando. O tempo está complicando, a vontade dos jogadores está complicando também. E hoje a torcida tem todo o direito de vaiar, todo o direito. Mas se a torcida vaiar, a probabilidade do Cruzeiro cair aumenta. A torcida tem que ficar do lado. Porque a torcida tem que entender, meu amigo torcedor cruzeirense, a torcida tem que entender que o campeonato do Cruzeiro hoje é contra CSA, Avaí, Fluminense, Chapecoense, Vasco da Gama, Ceará, Fortaleza. Esse é o campeonato do Cruzeiro. Não fique puto comigo, mas esse é o campeonato do Cruzeiro. É só você pegar a pontuação do Cruzeiro. Só você pegar. Qual é a posição do Cruzeiro na tabela? Dá uma olhada aqui. Vamos lá. O Cruzeiro está em 16º com 18 pontos. Abaixo dele está o Fluminense. O Cruzeiro é o primeiro fora do rebaixamento. Quem está abaixo dele é o Fluminense, que está com um jogo a menos. Vai lá que o Fluminense ganha. O Fluminense ganha esse jogo a menos. O Fluminense fica com 18 pontos, só que ganha no saldo de gols. Já joga o Cruzeiro para a zona do rebaixamento. Se a Chapecoense ganha o seu jogo hoje, já vai a 17 pontos, fica um ponto do Cruzeiro. Ou seja, então, o campeonato do Cruzeiro é para se livrar do rebaixamento, sim. É gigante? É, mas hoje o campeonato do Cruzeiro para se livrar do rebaixamento, sim. E hoje tomou essa pecada, sim. Cruzeiro teve alguns momentos de respiro, teve. Cruzeiro teve alguns momentos de toque de bola, de velocidade, que envolveu ali. Você vê que tem lampejos do time do Cruzeiro, mas não dá para viver de lampejos. E é um time que está desmantelado. E a falta de vontade, algumas vezes, atrapalha. Muitas das vezes, a impressão que eu tenho do Cruzeiro, que é que alguns jogadores estão entrando simplesmente para cumprir tabela. Você vai falar, então, Magalhães, se ele está entrando só para cumprir tabela, a culpa é do jogador. O jogador também. Por que chegou a esse ponto? Se o Cruzeiro no início do ano era um time imbatível. Era um time imbatível. Na Libertadores no início do ano era um time imbatível. Tudo bem que o grupo do Cruzeiro era mole. Mas era um time imbatível. Estava com a sequência sem perder um tempão. Por que desandou? Desandou não foi culpa dos jogadores. Foram de outras coisas que começaram a explodir dentro do elenco. Que começou a dividir elenco, explodiu. Então, alguns jogadores hoje já perderam o encanto. Já estão pensando em 2020 em algum outro lugar. Porque não confia mais na diretoria que prometeu algumas coisas, salário atrasado, ou seja, tudo é um conjunto. Não estou tirando culpa do jogador, mas é tudo um conjunto. E o Cruzeiro é reflexo. O Cruzeiro tem que fazer ponto, jogando bem ou jogando mal. Agora, o que não vai adiantar, a meu ver, é daqui a 5, 6 rodadas você mandar o Rogério Ceni embora. Não vai adiantar. Vai trazer quem? Ah, vai trazer o Lisca. O Lisca doido? Talvez. Aí o que o Cruzeiro vai ter que fazer? O Cruzeiro vai ter que, infelizmente, pegar um treinador que está acostumado a jogar a Série B. Ué, já está falando que o Cruzeiro vai cair? Não. É justamente para não cair. Um treinador que já esteja acostumado a ficar livrando times de zona de rebaixamento. Então, o jogo, o Cruzeiro teve alguns momentozinhos, mas no geral, o Grêmio dominou o jogo tática e tecnicamente. E algumas vezes foi vergonhoso o que o Cruzeiro fez.
completamente perdido, um time completamente apático, que se o Grêmio tem um pouquinho mais de sorte, tinha feito em 7. Então, coisa no Cruzeiro tá feia. E no Grêmio, que o meu amigo vai falar, pô, tu quase não fala do Grêmio? O Grêmio não precisa falar, cara. O Grêmio já passou por tudo que poderia passar com esses jogadores, com esse treinador e com esse esquema. Então ele sabe todos os cantos obscuros desse esquema. Vai ganhar sempre o Grêmio? Não, não vai ganhar sempre o Grêmio. Mas é um time que, mesmo quando oscilar para baixo, se mantém tranquilo, porque ele sabe que é uma oscilação normal, que não é a primeira vez. É um time cascudo, mais cascudo do país. Não tem outro com tanta casca de experiência sobre esquema, tática, os mesmos jogadores, o Grêmio. Então o Grêmio leva essa vantagem em cima de todos os outros times aqui do Brasil. Todos. Vai ganhar sempre? Não. O Grêmio tem os melhores jogadores tecnicamente? Não. Mas tem mais fechado, ou pelo menos igual de fechamento, taticamente. Então o Grêmio fez o que a gente espera do Grêmio. Quando o Grêmio não joga do jeito que jogou hoje, joga um pouquinho abaixo, é normal. É normal. O time vai dar uma oscilada, vai pegar um time um pouquinho mais armado, um outro menos armado, e ele aproveita. O que a gente espera do Grêmio é o que o Grêmio fez. E o Renato não está errado. Quando ele tira um volante e bota o Luan, ele queria fazer o quinto, o sexto, o sétimo. Quando o PP pegou a bola e errou um passe no contra-ataque, ele ficou puto. E deu esporro, porque poderia fazer o quinto, fazer o sexto. Porque isso vai puxando para o time do Grêmio uma moral danada para o jogo contra o Flamengo, que não tem como não falar. Tanto Flamengo jogando o Campeonato Brasileiro, o treinador do Flamengo já está pensando em opções para o jogo contra o Grêmio. E o Renato a mesma coisa. Quando o Renato pega o Jean-Pierre, puxa um pouquinho para trás e bota o Luan, ele já deve estar vislumbrando alguma coisa para o jogo contra o Flamengo. Isso é óbvio. É óbvio. E vamos ser sinceros, hoje, qual é o time que está sendo mais falado? É o Flamengo, lógico. Porque o Grêmio foi o mais falado durante 2, 3 anos. Hoje é o Flamengo. Mas isso quer dizer que seja melhor? Não. Mas hoje é o mais falado. E o Grêmio não pode fingir que não está acontecendo nada. Porque não vai jogar contra qualquer um. Vai jogar justamente com um time que tem um futebol muito parecido com o seu. De posse de bola, de jogar com a bola no pé, de velocidade, de habilidade. Então o Renato, nesses jogos que faltam, o Renato vai ter que ver opções. Lógico que tem que fazer ponto no Campeonato Brasileiro? Tem, mas ele vai vendo opções. E quanto mais gol ele fazer, goleada, jogar bem, vai chegar lá em cima com a moral. Então hoje foi um passeio do Grêmio. Fez 4, mas foi pouco, poderia ter feito mais. Parabéns ao Grêmio, parabéns aos jogadores que não abaixam a cabeça nunca, foram eliminados na Copa do Brasil, mas estão com outro foco, já virou a chave, é Libertadores e Campeonato Brasileiro, fazer ponto, porque a Libertadores não é fácil para ninguém se classificar para a próxima Libertadores pela Libertadores, não é fácil nem para o River, nem para o Boca, nem para o Flamengo, nem para o Grêmio. Então, para o Grêmio e para o Flamengo, tem que tentar se garantir o quê? No Campeonato Brasileiro. Tenta se classificar no Campeonato Brasileiro para a Libertadores. Se der, na Libertadores ser campeão, beleza. Mas o principal, a meu ver, hoje, o mais fácil para se classificar na Libertadores não é esse jogo Flamengo e Grêmio. O mais fácil é o Campeonato Brasileiro. Tanto para Grêmio quanto para Flamengo, porque tem time para isso. Por quê? No confronto Flamengo e Grêmio pode acontecer tudo. Quem passar vai pegar Boca ou River, pode acontecer tudo. Então, para mim, o mais fácil para chegar à Libertadores, hoje, é pelo Campeonato Brasileiro. E o Renato já percebeu isso também. Então tem que fazer ponto. Já está ali o Grêmio, ó, com 25 pontos em 10º lugar. Já está na primeira página da tabela. Tudo bem que tem o Botafogo que vai jogar ainda. Não, só tem o Botafogo. Se o Botafogo ganhar, o Botafogo passa o Grêmio. Mas o restante não. Ou seja, o Grêmio, só o Botafogo pode tirar o Grêmio da primeira parte da tabela. E para chegar em 6º lugar ali, ó, ele está a 5 pontos do Internacional. 2 vitórias. Então, tá chegando. Isso é que o Grêmio tem que fazer. Então, parabéns ao Grêmio.
Cebolinha jogou muito, teve espaço, lógico, foi facilitado, porque tá uma bagunça o time do Cruzeiro ainda, foi facilitado, mas aproveitou. Esse que é o detalhe, tem que aproveitar. Quando você aproveita as brechas que o time adversário dá, você está respeitando o adversário. Você meter 10 gols no adversário não é de respeito, não. Você está mostrando que você está jogando sério com o cara. E isso que fez. A bolinha deitou e relou, Tardelli jogou bem, a dupla de zaga, problema o Jeromel que sentiu, mas fez uma partida tranquila, teve um ou outro sufoco ali que o Cruzeiro deu, mas mais na qualidade de alguns jogadores do Cruzeiro mesmo, mas um jogo tranquilo e o Cebolinha acima da média. Então, meus amigos, essa foi minha análise de Cruzeiro, complicado, 1, Grêmio, 4. Mas vamos ser bem sinceros, meu amigo torcedor cruzeirense. Tomou de 4, mas poderia ter sido demais. E Grêmio, pô, amigo, dava para fazer mais. 4, dava para fazer mais. Perdeu pelo menos ali uns 3 ou 4 gols feitos. Poderia ter feito mais. Então, meus amigos, um grande abraço, até mais. Tamo junto. Valeu, fui.